Nós vamos terminar hoje. Então vamos abrir a Bíblia, a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22. Então aquilo que iríamos falar em outra mensagem, vamos fazer como conclusão. Apocalipse capítulo 3, evidentemente queremos falar da igreja em Laodiceia. Acende as luzes para mim, faz favor, depois. Apocalipse capítulo 3. Obrigado. A partir do versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifestada a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto eu amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, diante dos nossos olhos, a tua palavra escrita, e antes de ser escrita, revelada. Diante de nós, a palavra do Senhor. Pedimos que neste momento, pelo poder que há no nome de Jesus, e a iluminação do teu Espírito Santo, que as letras vivas da tua palavra penetrem em nossos ouvidos e entrem nas entranhas de nossa alma e de nosso espírito. Por favor, Senhor, faça isso, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, amados, eu quero falar hoje sobre os conselhos de Jesus a uma igreja doente. Enfatizado isso no versículo 18. Jesus está dando um conselho a esta igreja. Historicamente, Laodiceia, evidentemente, que é uma das igrejas da Ásia Menor. Se você fizer lá pegar o mapa das 7 igrejas da Ásia Menor, você vai perceber que ela é a última. Interessante que se você ligar os pontos das 7 igrejas, você vai perceber que parece um arco. E Laodiceia é a última igreja, geograficamente, da Ásia Menor. Ela tem esse nome porque em 250 anos antes de Cristo, Antíoco da Síria
deu o nome a essa cidade, Laodiceia, em homenagem à sua esposa Laodice. Nada sugestivo esse nome para quem vai ter filha, Laodice. Mas é o nome da cidade. Em homenagem a ela, Antíoco da Síria deu o nome de Laodiceia. Laodiceia, ela tinha como particularidade ser uma cidade que não tinha água, ou fonte de água. A água vinha de outro lugar. E Laodiceia tinha uma água morna, porque ela saía de um ponto e até Laodiceia e andava 80 quilômetros mais ou menos, e no meio do percurso essa água ia caindo a temperatura de 80 para aproximadamente 40 graus, assim diz os historiadores. Então ela chegava na cidade de Laodiceia, que era abastecido por essa fonte de águas termais, e quando ela chegava morna. Jesus vai tomar essa realidade da cidade e usar como pano de fundo, digamos assim, daquilo que ele queria dizer a esta igreja e de uma análise desta igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, historicamente, ou melhor, profeticamente, ela representa o nosso tempo. Os irmãos estão lembrados que nós começamos em nossa primeira série lá na igreja de Éfeso, que correspondia ao período da história da igreja, quando ela começou, o período apostólico, e viemos caminhando. Semana passada falamos da igreja em Filadélfia, que correspondia ou corresponde profeticamente o tempo das missões. E aqui pude falar para os irmãos de exemplos de homens que foram avivalistas da história, e terminei falando do pastor Fanini, Nilson do Amaral Fanini, que na minha opinião é um desses homens que representa a Filadélfia, porque tinha ardor no coração por almas. E agora nós estamos diante da carta que é endereçada ao anjo da igreja em Filadélfia, que corresponde ao nosso tempo, ao nosso período, os dias de hoje. Logicamente que Jesus aqui vai fazer um diagnóstico desta igreja, historicamente e profeticamente. Eu acho interessante o que está no versículo 14, a forma como Jesus se identifica a esta igreja. Repetindo, se você pegar todas as 7 cartas, você vai ver a forma como Jesus se apresenta. E a forma como Jesus se apresenta, ela está lá no capítulo 1. Ou seja, o Jesus do capítulo 1 é o Cristo glorioso. E ele vai se apresentando às 7 igrejas de maneira diferente. E aqui, ele se apresenta como o Amém. Interessante isso, irmãos. Por que Jesus vai se apresentar aqui como o Amém? É fácil a gente entender. É só a gente observarmos como terminamos uma oração. Nós terminamos a oração, geralmente, dizendo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Significa dizer que a oração terminou. Claro, naquele momento. É o fim de uma oração. Então Jesus está se apresentando a esta igreja aqui como sendo assim, amém. Está terminando. É porque, de fato, profeticamente,
nós somos a última igreja. Vivemos o último período da igreja. Ah, pastor, quando vai acontecer de Jesus levar a sua igreja? Nós não sabemos. Pode ser a qualquer momento. Então, quando Jesus vai analisar esta igreja, vai dar um diagnóstico para ela, Jesus vai dizer que essa igreja, ela está doente. Por que ela está doente? A sua doença é no físico? Não. Ela está doente porque ela pensa ser o que não era. Ela pensa ser o que de fato não era. E ela pensa ser uma igreja rica, mas era pobre. Ela pensa ser uma igreja feliz, mas é infeliz. Ela pensa ser uma igreja que tem uma medicina avançada, e tinha mesmo, de colírio nos olhos, ou seja, uma igreja que era referência de cura para a vista, mas de fato Jesus está dizendo que ela é cega. Então o diagnóstico de Jesus, essa igreja precisava de cura, porque estava doente. E aí entra o versículo 18, meus irmãos, queridos, amados. Eu pretendo não demorar. Nós vamos cear daqui a pouco. Eu quero olhar com você aqui para os 3 conselhos, os 4 conselhos que Jesus dá para essa igreja que pensava ser o que era e não era. Conselhos que servem para nós que estamos aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. O fato de vivermos o tempo de Laodiceia não significa dizer que somos uma igreja de Laodiceia. Vou repetir. O fato de vivermos o tempo profético de Laodiceia não significa dizer que somos uma igreja de Laodiceia. O que vai determinar, o que vai apontar, o que vai deixar claro que não somos uma igreja de Laodiceia? O que vai determinar se não vivemos o comportamento de Laodiceia, ainda que vivamos no tempo de Laodiceia, é se nós deixamos a porta aberta para Jesus entrar e Ele cear conosco ou não. E aqui entro na mensagem, se aceitamos os conselhos de Jesus ou não. Deu para entender? Vou até inverter. O que vai determinar se somos ou não uma igreja Laodiceia, vivendo no tempo de Laodiceia. Se deixamos Jesus entrar, se deixamos Jesus participar conosco à mesa, se convidamos Ele para ser a pessoa principal do culto, se convidamos Jesus para ser a pessoa principal da nossa casa, da nossa família, se deixamos Jesus entrar no nosso coração e fazer morada ou não, e se aceitamos os seus conselhos. Então vamos lá. Quais conselhos o nosso Senhor Jesus deu à igreja de Laodiceia? Uma igreja com um diagnóstico de ser doente. Primeiro conselho: compre de mim ouro refinado pelo fogo. Diga comigo: compre de mim ouro refinado pelo fogo. Esse é o primeiro conselho que Jesus vai dar à igreja de Laodiceia. Pois bem, a igreja em Laodiceia era uma cidade muito rica, seu comércio era muito rico, e havia em Laodiceia bancos, e os bancários eram ricos, as pessoas tinham muito ouro, e ouro é símbolo de riqueza. E Jesus então vai tomar essa realidade e vai dizer para esta igreja: vocês precisam comprar o meu ouro. De que ouro Jesus está falando? Que ouro é esse que ele está dando conselho para comprar? Carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 7. Se puder colocar, minha filha, por favor.
Esse é o ouro que Jesus está falando, ou melhor, está dando um conselho à igreja para ela comprar. E esse é o ouro que nós precisamos comprar. Esse é o ouro que nós precisamos ter. Ouro refinado pelo fogo. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Eu vou ler, aparecendo na tela, os irmãos vão me acompanhar. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que ouro do que perece, e é provada pelo fogo, se acha em louvor e honra, glória na revelação de Cristo. Que ouro é esse que Jesus está dizendo? Ou melhor, está aconselhando a igreja a comprar? Ouro refinado pela fé. Ou simplesmente fé que passa pela provação. Esse é o ouro que Jesus está falando. Fé. Agora preste atenção. Essa fé não é a fé que nos conduz a pegar aquilo que a nossa mão deseja, ou simplesmente vislumbrar o que os nossos olhos querem ver. Fé aqui não é isso. Fé não me parece se aplicar aos desejos que a mão quer pegar, que os olhos querem ver. Fé aqui é aquela fé que se aplica a uma vida de servo, que se aplica a uma vida de entrega, de testemunho, de pagar o preço por Jesus, pelo Evangelho, pela palavra. Isso está logo no capítulo 1 de Apocalipse. A igreja era perseguida exatamente por causa disso. A gente precisa lembrar que essa carta é endereçada a igrejas perseguidas. E ao que tudo indica, em Laodiceia não tinha crente com fé de verdade. Ou seja, não tinha crente que a sua fé passava pelo fogo da provação. Escute o que eu vou te falar, por favor. Evangelho nunca foi, não é e nunca será facilidade. Evangelho é prova de fogo, é prova de fé todos os dias. Evangelho é prova de fé. E é o fogo que vai depurar aquilo que é impuro. Isso quer dizer, meu irmão, que todas as vezes que você é provado pelo Senhor, a sua fé se torna pura. Porque o Espírito Santo depura. O sangue de Jesus depura o pecado, tornando a sua fé genuína, pura, aprovada pelo Senhor, fazendo você brilhar, relutir a glória de Deus. Quem tem a sua vida provada pela fé, sua vida reflete o brilho da glória de Deus. Jesus está nos dando esse conselho nesta manhã. Eu aconselho que vocês comprem de mim uma fé provada pelo fogo da provação. Esse é o primeiro conselho que Jesus vai dar a esta igreja. Segundo conselho que Jesus vai dar a esta igreja, diga comigo: compre de mim. Fale forte, irmão. Compre de mim vestiduras brancas. Laodiceia era um grande centro industrial de vestuário, de lãs. E essas lãs eram de qualidade ímpar e rara. Lãs escuras. Então as pessoas se vestiam de uma forma elegante em Laodiceia. Todas as pessoas estavam sempre no top da moda. A tendência da moda de Laodiceia era sempre no mais alto nível e padrão. As pessoas se vestiam bem. De fato, qualidade da roupa não define
santidade. Ainda que, na minha opinião, a forma da roupa, sim. Mas Jesus está aqui dando um conselho a esta igreja. Vocês precisam de uma outra tendência. Vocês precisam colocar as minhas vestes. A Bíblia fala que vestes representa justificação e santificação. Vestes fala de justificação e santificação. Um processo que acontece na vida de todo salvo, como ato e como processo. O que é o ato? Justificação. O que é o processo? Santificação. A partir de um encontro com Cristo Jesus, a partir do momento em que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nós somos justificados por Ele. Então Deus olha para nós e vê em nós justificação por causa do Cordeiro de Deus. E daí um processo de santificação, ou seja, dia após dia, hora após hora, minuto, segundo, meses, anos, nós entramos num processo de nos parecermos cada vez mais com Cristo Jesus. Santificação. Coisa simples de EBD, que a gente aprendeu lá na nossa primeiras aulas da classe para batizar. Justificação e santificação. O problema é que na igreja de Laodiceia, as pessoas não eram de fato convertidas. Interessante, meus irmãos, que uma pessoa que não tem Jesus de fato no seu coração não é convertida. As coisas simples e as coisas complexas não fazem nenhum sentido. Vou repetir. A pessoa que não é de fato convertida, ou seja, Jesus não entrou no seu coração, as coisas simples e as coisas complexas, mais ainda, não fazem nenhum sentido. Então falar de justificação, de santificação, é o mesmo que falar política, Botafogo, Vasco, Fluminense, Flamengo. Entra aqui, sai aqui. Porque não é tendência. Ou melhor, pode parecer que é uma moda gospel. Mas Jesus não está falando de tendência, de moda. Moda de Paris, de Nova York. Jesus está falando de vestiduras. Jesus está falando de santificação, justificação, que reflete no dia a dia de todo crente. Uma moda que nunca sai de moda, permita-me a redundância. Eu diria que é uma moda do céu. Está muito bem claro que os cristãos estão sempre na moda do céu. Lembra de Israel, que passou 40 anos no deserto, e as sandálias não apodreceram, e as roupas não ficaram velhas? Por quê? Porque Israel estava indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida. Então as suas sandálias, as suas vestes nunca ficaram velhas. Assim a igreja, justificada pelo sangue de Jesus, santificada pelo sangue de Jesus, estamos sempre em estágio de renovação espiritual, até chegarmos no estágio de perfeição, na presença daquele que nos aguarda, o mesmo que nos justificou e nos santifica todos os dias, o nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Ele. Então eu quero te dar um conselho.
Aliás, eu não, Jesus que está dando um conselho. Se você deseja um estilista, o estilista é Jesus. Ele não vai te indicar várias modas ou várias marcas. Ele vai te indicar uma só: vestes ou vestiduras brancas. Por que brancas? Lá no capítulo 3, versículo 5 vai dizer: ao que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos nos céus. Branco, vestiduras brancas, significa vestes eternas. Ei, você está vestindo uma veste eterna. Sua veste é do céu. Louve a Deus por isso. Amém, amado? Terceiro conselho de Jesus, diga comigo: compres de mim colírio para os olhos. Laodiceia se gabava, pois era famosa a sua escola de medicina. Eles se gabavam de ter, além da escola de medicina, colírio perfeito para os olhos. Aliás, essa palavra colírium, palavra grega, nasceu em Laodiceia. Mas Jesus está dando um conselho a esta igreja: padrão exclusivo de medicina oftalmológica e padrão exclusivo de colírio para os olhos. Qual o conselho de Jesus? Vocês possuem o melhor colírio, vocês possuem a melhor escola oftalmológica, mas vocês estão cegos. Precisam de colírio para os olhos. Diga comigo: os olhos do crente. Diga comigo: os olhos do crente é a fé. E o colírio para os olhos é o discernimento espiritual. Você entendeu, irmão? De novo, repete comigo: os olhos do crente é a fé. E o colírio para os olhos da fé é o discernimento espiritual. Você está precisando do colírio? Ou você só consegue enxergar com os olhos naturais? Ou você enxerga as coisas com os olhos carnais? Deixa eu dizer uma coisa aqui, com toda a tranquilidade do mundo. Todos os dons estão vivos e presentes na igreja de Cristo. Você consegue entender isso? Diga amém. Não tem problema se você não entende assim, eu entendo. E no nosso meio pastoral há quem diga que não, que houveram os dons foram só para aquele tempo. Eu não creio assim. Nós não cremos assim. Amém, pastor? Amém. Todos os dons estão vivos, presentes na igreja. Pastor, quais são os dois principais dons da igreja? Línguas? Não. Milagres? Não. Amor e discernimento. Todos os dons estão vivos e presentes. Todos. A igreja pode se utilizar de todos os dons. Você pode buscar todos os dons, porque eles estão dentro de você. O Espírito Santo os deu a você. Mas o dia que a igreja de Jesus Cristo usar os dois principais dons, o dom de amar, ou o dom do amor, e o dom do discernimento espiritual, essa igreja não será parada de jeito nenhum.
Por isso que nós precisamos do colírio do Espírito Santo nesta manhã, para enxergarmos as coisas do lado espiritual, enxergarmos além dos nossos olhos naturais, físicos. Nós precisamos enxergar o que Deus está mostrando nesse tempo. O grande problema é que às vezes bate o espírito de Laodiceia em nossa igreja, em nossas igrejas, perdão, que a gente só quer enxergar o que nos é da nossa vontade, do nosso querer, para alimentar o nosso ego, a nossa vaidade. Há um mundo espiritual diante dos seus olhos, e eu vou te falar algo que eu já disse há um tempo atrás: o mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo físico. Está na hora da igreja pedir esse colírio ao Espírito Santo e passar a enxergar com os olhos da fé. Posso ouvir um amém? Amém. Irmão, contrário de visão espiritual é ilusão. A igreja, ela tem visão espiritual, ela não tem ilusão espiritual, ela tem visão espiritual. Que todos os dons sejam usados na igreja de Jesus. Agora estou falando da nossa igreja mesmo. Que todos os dons sejam repartidos, distribuídos entre vocês, e que todos os dons sejam usados por cada um de vocês, mas que no nosso meio não falte o dom do amor e o dom do discernimento espiritual. Precisa de colírio? Pede a Jesus para pingar nos seus olhos 7 gotas em cada um. Último conselho. Diga comigo: ser pois zeloso. Diga forte, irmão: ser pois zeloso. E arrependa-te. Arrepender de quê, pastor? De que Jesus estava falando? Qual o problema da igreja em Laodiceia? Qual a doença? Mornidão. Vou traduzir para você o que é mornidão. E é isso que causa náusea em Jesus. Vou traduzir mornidão em uma palavra, que é o contrário do amor. E você sabe que o contrário do amor não é ódio. Contrário de amor não é ódio, é mornidão. E o que é mornidão? Indiferença. O pecado de Laodiceia era mornidão, indiferença. Assim estamos vivendo hoje. Quer ver? Olha o que Jesus disse: por multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriaria. E eu vou te fazer aqui uma pergunta. Jesus está escrevendo essa carta para os não crentes ou para a igreja? Então ele está falando com a igreja, não é com o não crente. Zeloso aqui, conforme o termo grego, significa aquele que é vitalmente interessado na vida espiritual. Uma pessoa zelosa cuida muito bem das coisas preciosas. Uma pessoa zelosa cuida muito bem das coisas preciosas. Diga comigo bem forte, por favor, irmão, bem forte. Gostamos de coisas e amamos pessoas. Diga mais uma vez: gostamos de coisas e amamos pessoas. Aleluia. Parece
Parece-me que a igreja moderna, ela zela pelas coisas e é indiferente com pessoas. A coisa mais preciosa que você tem, essa sim você pode ver e tocar. Ela mora dentro da sua casa, com você. Cultua no mesmo lugar que você toda semana. E você encontra por aí muitas que estão no pecado, nas esquinas, nos prostíbulos. E gente, a coisa mais preciosa que você tem é gente. E vou falar uma coisa muito dura. Se você for indiferente com gente, você é morno. E se você é morno, Jesus está a ponto de mutar você da sua boca. E quando vai acontecer isso? No arrebatamento. No arrebatamento, gente diferente com gente vai ser vomitado. O que é o vômito? Vômito é algo que faz mal ao corpo. Vômito é algo que está fazendo mal ao corpo. Está fazendo mal ao quê? Ao quê, gente? E o que é o corpo? A igreja. Gente indiferente que não ama faz mal ao corpo de Cristo. E no arrebatamento vai ser vomitado no cabeça. Quem é o cabeça? Quem é o cabeça da igreja? A boca fica onde? Na parte de cima. Na cabeça, na parte de cima. Então, gente indiferente será vomitada no arrebatamento. Gente que não ama, gente que não cuida de gente, gente que não dá valor a gente, será vomitado. Sê, pois, zeloso e arrependa-te da mornidão. Eu vou concluir. Você pode perceber que a igreja de Laodiceia não recebe nenhum elogio de Cristo. Aliás, somente 2 igrejas receberam elogio de Cristo. Quais as igrejas que recebem elogio de Cristo? Esmirna e Filadélfia. E elas são citadas aqui por Jesus de maneira indireta. Nem sei se todo mundo aqui gosta de futebol. Mas se você não gosta de futebol, talvez você goste de alguma coisa. Talvez você vibre por alguma coisa. Vou dar um exemplo. Futebol talvez seja o exemplo mais simples. Quando você está assistindo uma partida do futebol do seu time, o time que você torce, você fica observando os jogadores e você fica assim, quem dera se ele fizesse um gol. Quem dera. Quem dera se meu time fosse campeão. Quem dera. Me parece que essa expressão que Jesus usa aqui é uma expressão de quem está torcendo para que seja. Diga comigo, quem dera fosse fria ou quente. Sabe o que Jesus está dizendo para Filadélfia? Quem dera que vocês fossem como Esmirna, perdão, para Laodiceia. Quem dera que vocês fossem como Esmirna, quem dera que vocês fossem como Filadélfia. Eu torço para que vocês tenham frieza de Esmirna e tenham fervor de Filadélfia. Quem dera que vocês resistissem à frieza, com frieza à perseguição, e quem dera que vocês tivessem o fogo, a paixão por uma alma perdida. Quem dera. Quem dera que vocês fossem frios para suportar uma perseguição. Como falamos aqui quando tivemos a oportunidade de falar de Esmirna, os crentes iam para o tonel do azeite assim como se estivessem indo para o Spar.
para morrer por Jesus. Reagir com frieza. Nego o nome de Jesus, não nego, eu louvo. Frieza, perseguição. Quem dera que você estivesse coração fervendo por alma, por gente. Quem dera que vocês fossem avivados de verdade. Quem dera que o avivamento de vocês fosse um avivamento verdadeiro. Quem dera que o avivamento de vocês fosse por causa de gente, de alma, para fazer discípulo. Mas como vocês não são frios na perseguição e não têm coração fervendo por almas, vocês são mornos. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Quantos estão entendendo isso? Diga amém. Me parece que a igreja moderna, contemporânea, ela de fato é o reflexo da Odisseia. E eu quero terminar dizendo duas coisas. Termino para a gente encerrar. Como Jesus é misericordioso. Como o nosso Jesus é misericordioso. Como assim, pastor? Depois de dar conselho, depois de dar os conselhos, sabe, eu vou assim alegorizar. É como se Jesus estivesse dando conselho lá de fora. É como se ele estivesse dando conselho e gritando: ei, aconselho que vocês de mim comprem ouro. Aconselho que vocês vistam as minhas vestes. Aconselho que vocês coloquem o meu corilho. Aconselho que vocês se arrependam. É como se Jesus estivesse dando conselho, estivesse fazendo assim, ó. Abre, porque tudo que eu tenho aqui, eu quero dar para vocês. Abre, eu quero entrar. O ouro está comigo. As vestes estão comigo. O colírio está comigo. E o perdão está comigo. Abre a porta. Abre a porta. Abre a porta, eu quero entrar. Você faz parte de qual igreja? Falando individualmente agora, por favor, olha aqui para mim, estou terminando. Eu preciso terminar. Mas eu gostaria que você agora fosse fazer a sua análise. O diagnóstico é seu. O diagnóstico bíblico é de Jesus, o diagnóstico agora é seu. Que tipo de igreja você é? Frio e quente ou morno? Porque no sentido de frio e quente é a mesma coisa. É uma igreja só, que reage com frieza à perseguição e que tem ardor no coração por gente. Que tipo de igreja você é? Frio e quente ou morna? Porque Jesus está bem perto de levar uma igreja de fato fria, reagindo à perseguição e quente. E eu quero terminar lendo com você o capítulo 4, e você vai entender por que eu vou ler o capítulo 4. E eu vou pouco falar, vou só apenas ler com você o capítulo 4, os primeiros versículos. Logicamente que o capítulo 3 tem que terminar dessa maneira. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, o Espírito Santo ainda continua falando da igreja, porque a igreja está na terra. Ouça isso, irmão.
O Espírito Santo continua falando, porque a igreja de Jesus ainda está na terra. Capítulo 4. Depois dessas coisas, diga comigo, depois dessas coisas. De novo, depois dessas coisas, eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que eu vi, como o som de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Aleluia. 3 aí entenderam? Depois dessas coisas, que coisas? Depois de todo o tempo da igreja, desde o seu início até o seu último ato na terra, depois dessas coisas, tudo que vai acontecer é o que acontece com João em uma visão, o que eu chamo de making off da igreja. O capítulo 4 é o making off da igreja. É uma visão. Depois de mais de 2000 anos da igreja na terra, tudo que Jesus vai dizer à sua igreja verdadeira é: sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. E eu te pergunto, você está preparado para subir? Porque uma coisa é certa: crente morno não vai subir. Crente morno não sobe. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos orar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja Segunda Batista Jardim Carioca. Feche os seus olhos, por favor. De tudo que você ouviu, eu gostaria que você guardasse pelo menos uma coisa. Você não pode sair daqui sendo crente morno. Você não pode viver a realidade desse tempo. Você não pode ser uma igreja morna, indiferente. Eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração, por favor. Se você desejar, evidentemente. Nós já vamos cear. Jesus, ele está sendo convidado aqui. A porta do templo, ela representa a porta do nosso coração. E Jesus foi convidado para estar conosco aqui dentro. E nós já vamos sentar à mesa com Ele. Vamos orar primeiro. Coloca a mão no seu peito. Senhor, eu quero neste momento orar por nós. A igreja que se faz presente aqui nesse lugar. Meu Deus, nos dê uma fé refinada pelo fogo, capaz de suportar as provas, capaz de nos fazermos verdadeiras testemunhas de Jesus. Nos dê um amor carregado de um fogo de paixão. Nos dê, Senhor,
uma fé refinada pelo fogo e um amor cheio de compaixão. Ó Deus, nos faz assim uma igreja. Nos permite, Deus, nos permite viver no tempo de Laodiceia uma igreja fervorosa, amorosa e zelosa. Nos permite, Senhor, em tempo de Laodiceia, sermos uma igreja de fato avivada. Essa é a nossa oração. E te convidamos, Jesus, senta à mesa conosco. Ó Jesus, abrimos a porta do nosso coração. Abrimos a porta do nosso coração. Vem cear conosco. Vem, Senhor. Vem, Deus, na pessoa de Jesus Cristo, teu Filho, na pessoa do Espírito Santo. Vem para esse lugar agora para cear conosco, trazendo sobre nós, ou para nós, em nós, o teu ouro, as tuas vestes, o teu colírio e o teu perdão. Recebemos das tuas mãos poderosas, salpicadas pelo sangue da cruz. Recebemos, Jesus, o teu ouro, as tuas vestes, o teu colírio e o teu perdão. Recebemos, Senhor, recebemos. Senta conosco à mesa, porque vamos lembrar do que o Senhor fez por nós. No nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus Cristo. Pastor Fred.